Pessoal, vamos fazer aqui um vídeo para trabalhar um pouco mais com composição de funções. Então, a gente já construiu esse diagrama. Então, aqui, da forma como ele está representado, eu tenho, primeiro, uma regra F, aplicado sobre elementos de um conjunto A. Então, aqui, genericamente, peguei o X. Quando eu aplico F sobre X, a imagem é F de X. Agora, se em seguida eu pegar esse resultado e aplicar sobre ele a função G, então eu teria, de maneira simbólica, um G de F de X. A gente já falou sobre isso. Então, essa é a nossa maneira de dizer uma composição de funções, também chamada de GOF. Muitas vezes nos interessa determinar a regra em que eu poderia aplicar de forma direta uma transformação sobre a entrada x e chegar ao resultado aqui no final. Então, aqui é uma maneira indireta, né? Eu aplico primeiro a transformação f, obtenho o resultado. Em seguida, eu pego esse resultado e aplico a regra G. Tá, vamos pegar aqui um exemplo. Digamos que a regra f seja uma função do primeiro grau, né? Aqui uma expressão do tipo ax mais b. Estou com x, saí daqui, a imagem do x, ax mais b. Mas digamos que aqui no final, depois de aplicar a g sobre f de x, na hora que eu olhasse aqui, o resultado final tivesse preso numa raiz, algo assim, uma raiz, e aqui dentro da raiz, uma expressão do primeiro grau. Não tem que ser a própria f de x, mas aqui digamos que no interior da raiz nós tivéssemos uma expressão do primeiro grau. Algo assim, ó, uma cx mais d. Então, se ocorreu o meu resultado, que está aqui, o g de f de x, está numa raiz quadrada, é porque o processo de transformação aqui, a regra G, de alguma maneira, processa o que está dentro aqui do b, fazendo uma raiz. Então, não seria exatamente a raiz quadrada do f de x. Então, esse f de x sofre uma determinada transformação. Talvez eu multiplique por 3, some 7, multiplique por menos 2, some 43. Mas eu dou destaque aqui para essa raiz quadrada. Então, a g, além de processar de uma maneira linear a f de x, ainda extrai a raiz quadrada dessa expressão do primeiro grau. Agora, e se, por exemplo, g de f de x, a gente vai exemplificar, tá? Se na hora que eu olhasse para o resultado g de f de x, o resultado final, então, aqui, a minha imagem final, fosse uma expressão quadrática, eu tivesse algo assim, um m de x ao quadrado, mais um c de x mais um d. Então, o resultado aqui fosse uma expressão quadrática. Então, eu deduziria que a minha g é uma função quadrática. Ela tem o poder de pegar esse f de x, que é a entrada dela, e transformar de maneira quadrática. Então, eu não sei exatamente quanto vale a g de x, mas eu sei que ela é quadrática. Ah, não, eu observei que o resultado final, a minha g de f de x, ela é uma expressão do primeiro grau, ela é uma função do primeiro grau. É algo assim, é uma cx mais a d. Então, a g pega a f de x, que é uma expressão do primeiro grau, e transforma numa saída que ainda continua uma expressão do primeiro grau, não necessariamente idêntica uma outra do primeiro grau.
Então, qual é o tipo da g? A g também é uma função do primeiro grau. Eu vou exemplificar essas situações para que vocês entendam um pouco melhor o que eu estou querendo falar. Vamos colocar aqui um slide. Então, digamos que seja dado para nós que a nossa f de x seja 2x mais 3, isso aqui é dado, tá? E que a g da f de x, é a tal da GOF, né? Ela valha, sim, 4x ao quadrado mais 5x mais 2. Então, em forma de diagrama, o que a gente tem? Tinha o x, né? Aqui estava o x. Sobre esse x, a gente está aplicando a regra F, primeira regra F. Resultado fica 2x mais 3. 2x mais 3. Daí, em seguida, observe que a gente tem a aplicação da regra G. Porém, a gente desconhece a regra G. Né? Foi dado o resultado desta aplicação da regra G sobre a F. Então, foi dito aqui para nós que o final é 4x ao quadrado mais 5x mais 2. Isso é o que é dado. Eu só esquematizei isso aqui que são as informações dadas. São os nossos dados. E o que é pedido? Determine g de x. Quanto isso vale? Qual é a regra G? Então, a primeira coisa nossa é observar que a G pegou uma entrada, que é uma expressão do primeiro grau, e transformou em uma expressão do segundo grau. Então, a G tem que ser uma função quadrática. Ora, mas quanto vale a G de x? Eu quero saber, mas eu já sei, observando aqui, ó, que a nossa G de x, ela é quadrática. Então, ela é uma regra quadrática, né? Então, a G de x, ela é quadrática, porque ela é capaz de pegar uma expressão do primeiro grau e transformar em uma expressão do segundo grau. Quanto ela vale? Não sei, mas genericamente eu posso dizer que ela é assim, ax ao quadrado mais bx mais c. Certo, pessoal? Então, vou pegar essa expressão que está genérica e vou aplicar sobre esse resultado aqui, ó. Então, quanto vale se eu aplico essa G genérica sobre o f de x que foi dado ali para nós? Então, o que a G vai fazer? Vai pegar a nossa entrada. Observe que o x da G é essa f aqui, ó. Então, ela vai pegar a f, vai elevar ao quadrado e vai multiplicar por a. Essa é a primeira coisa que tem aqui, a primeira parcela da G. Além disso, ela vai pegar a entrada e vai multiplicar por b. A entrada é f de x. Então, vai ficar b f de x. E, por último, vai somar com c. Então, para nós, ali já pegando a f de x, que é a entrada da G, já substituindo aqui porque foi dado, então fica a multiplicado pelo quadrado de 2x mais 3, mais o b multiplicado por 2x mais 3 e somado com c. E depois disso, vamos para o slide seguinte. Vamos pegar essa informação que está aí, vamos inserir aqui um slide. Então, a gente tem que a nossa f de g de x, quanto que ela valeu lá? A de 2x mais 3 ao quadrado, foi isso? Vamos conferir lá, ó. 2x mais 3 ao quadrado, mais b vezes 2x mais 3, mais o c. Então, ficou isso daqui. Essa é a nossa maneira genérica. Claro que se eu conhecesse quanto a f vale, eu teria o a, eu teria o b, eu teria o c, só seria fazer a conta.
Aqui nós vamos deixar tudo em função de A, B e C. Então, aqui A, que tem um quadrado, ó, vou desenvolver meu produto notável. Primeiro ao quadrado, 2x ao quadrado dá 4x ao quadrado. Mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo vai dar 2 vezes 2x, 4x, vezes 3, 12x. Mais o segundo ao quadrado, mais 9. E do lado de cá até dá para eu distribuir já, ó, b vezes isso, b vezes isso. Então, vai dar 2bx mais 3b e depois mais c. Agora aqui dá para eu multiplicar todo mundo por a também. Então, vai ficar assim, 4ax ao quadrado mais 12ax mais 9a mais o que já estava lá, ó, 2bx mais 3b mais c. E agora? Agora eu vou agrupar os semelhantes. Quem tem x ao quadrado, quem tem x ao quadrado, quem tem x, quem tem x. E quem não tem x vai ficar separado, né? Vai ser o meu terceiro tipo de termo. Então, quem tem x ao quadrado é só essa primeira, 4ax ao quadrado. Quem tem x é essa e essa. Vou colocar o x em evidência, vai ficar 12a mais 2b, vendo? E o x em evidência, essa é a parcela aí que tem o x. E sobra ainda para nós 9a mais 3b, né? Esse 9a mais esse 3b e mais o c que está ali. Então, dessa maneira, eu agrupei os termos de forma que eu tivesse quadrático com quadrático, termo de grau 1 e o termo que nós chamaríamos de independente numa expressão quadrática. Bom, isso seria a conta que eu faria e acharia um resultado se o A, B e C fossem dados, ou seja, se a regra F fosse dada. Então, eu tenho aqui uma forma meio que genérica de aplicar a regra F. Mas ele tinha dado para nós que a f de g de x era, vamos vir aqui, 4x ao quadrado mais 5x mais 2. 4x ao quadrado mais 5x mais 2. Vamos colocar isso aqui, ó. Então, ele tinha informado para nós que essa camarada, né, lembra lá atrás, que a f de g de x, ela valia, vou pegar aqui de novo, 4x ao quadrado mais 5x mais 2. 4x ao quadrado mais 5x e mais o 2. Então, vocês estão vendo que a minha forma de agrupar é de maneira que eu possa usar a informação que ele me deu. Então, o que acontece? Esse termo tem que ser igual a esse termo. Quadrático veio do quadrático. Esse termo de grau 1, que é esse coeficiente aqui do termo de grau 1, tem que dar 5. E da mesma maneira, quem é independente ali tem que dar igual. Então, fizemos no genérico. É difícil descobrir qual é a regra F se eu não executo a regra F aqui de maneira genérica. Então, eu de cara aqui consigo perceber que necessariamente, para aqui dar 4, o A tem que ser 1. Então, 4A é igual a 4. Então, dessa primeira aqui, a gente conclui que o A é igual a 1. Agora, aqui da segunda, 12A mais 5b tem que dar igual a 5. O coeficiente do termo de grau 1 tem que dar 5. Como a gente já descobriu aqui é igual a 1, então 5b é igual a 5 menos 12. Daí 5b é igual a menos 7. Então, dessa maneira, o b é igual a menos 7 sobre 5. Estão vendo que me dá um trabalho algébrico? Bom, agora o que acontece? Aqui desse terceiro termo, 9a mais 3b mais c,
que era o termo que não tinha x, tem que dar igual a 2. Como a é igual a 1? Então, eu venho aqui no lugar do a, ponho 1. Então, isso aqui fica valendo 9. Como b é igual a menos 7 quintos, então, onde tem b, a gente vai colocar aqui menos 7 quintos. E mais c tem que dar igual a 2. Então, resolvendo essa equação, vou deixar vocês resolverem, a gente acha o c. Então, tendo a, tendo b e tendo c, a gente tem a regra F. Lembra quem era a regra F? A gente já sabia que ela era a regra F, não, desculpa, a regra G. Então, a gente aqui, né, a regra G, a gente supôs que a G era do tipo ax ao quadrado mais bx mais c. Então, se eu descobrir o valor do a, o valor do b e o valor do c, é só substituir aqui que a nossa regra G, que era desconhecida, agora ela fica conhecida. Mas dá um certo trabalho, né? Mais trabalho algébrico que a gente imaginar, a G tem que ser quadrática. E por que a G tem que ser quadrática? Ora, porque eu peguei uma expressão de grau 1 e transformei em uma expressão de grau 2. E qual é a regra que está fazendo essa transformação? É a regra G. Então, a G tem que ser quadrática. Então, você já sabe o tipo dela, mas você não sabe os coeficientes que compõem essa função, essa transformação quadrática. Então, nós temos que ir em busca deles, do A, do B e do C. Vamos pegar uma questão que tem menos trabalho para a gente executar. Parece que é mais difícil, mas quer ver? Vou pegar um exercício 2 aqui. E os nossos dados são, eu tenho uma f de x que vale 2x mais 3, do primeiro grau. E eu tenho uma g bola f, uma g aplicada em f de x. Ora, o que a sua g faz? Eu quero saber o que a G faz com uma entrada qualquer. Eu sei que o resultado dela aplicada sobre a F dá uma raiz. Raiz de quanto? A raiz de 4x somado com 7. Então, primeira coisa ali, qual é o tipo da G? Nossa, a G pegou uma expressão do primeiro grau e passou uma raiz nela, só na expressão do primeiro grau. Então, olha um interior. O interior continuou sendo, o que está dentro da raiz, uma expressão de primeiro grau. Então, o tipo aqui continuou do primeiro grau. Então, você processou aqui dentro da raiz essa camarada, tá vendo? Eu processei, mas ela continuou do tipo primeiro grau. Então, a nossa G, ela tem que ter uma raiz. Quem é a G? Ela tem que ter uma raiz, porque dessa raiz vocês estão enxergando ali. Agora, aqui dentro, pessoal, da raiz não está a F. Então, eu não posso dizer que a G vai pegar a F e vai colocar aqui dentro. Tá vendo? Então, o que acontece com o que está dentro da raiz da G? Ela pega uma expressão do primeiro grau e transforma numa expressão do primeiro grau. Então, o que está dentro da raiz também é uma expressão do primeiro grau. Só que eu não sei quanto vale. Então, vou colocar aqui, uma certa ax mais b. Então, aqui, uma ax mais b. Então, vamos processar isso aqui em forma de diagrama. Então, o que acontece? Eu tenho uma entrada x, aplico sobre essa entrada x a f. O que acontece? Vira 2x mais 3. Em seguida, eu aplico a g. Eu já sei qual é o tipo da g. O tipo da g é passar uma raiz quadrada. Vamos fazer isso. E como que está no interior da raiz quadrada continua sendo uma função do primeiro grau, então aqui dentro da raiz eu coloquei esse tipo de transformação. Então, genericamente, eu teria aqui um A multiplicando 2x mais 3
somado com B. Tá certo? Agora, ele me deu que esse resultado tem que dar igual. Então, vou usar a informação que ele me deu. Então, o que ele disse ali para nós? Que esse resultado tem que dar igual a uma raiz. A raiz eu já coloquei ali, já vai fazer parte da G. O que está dentro da raiz tem que dar 4x mais 7. Então, gente, o que eu vou fazer? Eu vou agrupar quem tem x com quem tem x, quem não tem x, quem não tem x. Agora, muito rapidamente, a gente consegue visualizar que a única parcela que tem x aqui dentro é a 2ax. Não, eu não consegui visualizar, então escrevam. Né? Então, peguem aquela raiz que está aqui genérico, vamos agrupar quem tem x com quem tem x. Então, eu vou ter que distribuir aqui, vai dar 2ax. E vou caçar se tem mais alguém que tem x aqui, ó. Não tem mais ninguém, ó. Então, ainda sobra 3a, mas aqui ainda tem um b. E o que está em verde é essa camarada, uma parcela que tem x e o outro que não tem x, que é o 7. Então, agora eu vou comparar as duas, ó. Então, o que tem que acontecer? Essa expressão que está aqui em vermelho tem que ser igual a essa expressão que está em verde. Então, vamos fazer isso tudo agora em azul, solucionando o que a gente tem. Ó. Então, essa vai ter que ser igual a essa, né? Igual a os termos semelhantes. Então, quem tem x tem que ser igual a quem tem x. Coeficientes iguais. Então, 2a vai ter que dar igual a 4. Então, a gente descobre ali que necessariamente nosso a tem que ser 2. A gente já fez alguma coisa semelhante, só faltou a raiz. Então, ontem na aula, nós fizemos algo semelhante ao que a gente está fazendo aqui agora. Ó. Só não tinha a raiz. E ainda, pessoal, ó, o 3a somado com o b vai ter que dar igual a 7. O que sobrou aqui, ó, igual a 7. Como a gente sabe que a é igual a 2, então, põe 2 aqui, dá 6. Então, quem é b? b é igual a 7 subtraído de 6. Do lado esquerdo estava 6, do outro lado é menos 6. Então, b é igual a 1. Então, com isso, a gente consegue descobrir que aqui é 2 e aqui é 1. Então, a G fica pronta. Observe que dá menos conta. Então, eu já sei que o resultado final tinha uma raiz, e que essa raiz não tem nada a ver com a F. Então, é a G que se encarrega. Preso na raiz, eu processo, porque tudo, o resultado final está preso na raiz, eu processo a minha entrada. Agora, processo executando que tipo de transformação? Então, eu olhei o que estava no interior da raiz e vi que o resultado final é uma expressão do primeiro grau. Então, eu falei assim, que está dentro da raiz necessariamente tem que ser uma transformação do primeiro grau. Espero ter ajudado vocês a entender um pouco melhor transformações relacionadas à composição, ok? Então, vamos terminar esse vídeo para não ficar muito longo com essa questão. Se vocês quiserem, me mande outras que a gente faz vídeos para ajudarem, tá?